Codependência nunca mais. Capítulo 6. Não se deixe levar por qualquer vento. Devagar e sempre. Slogan do programa dos 12 Passos. Eu sou uma reacionária. Um dia, em meu escritório, esse pensamento iluminou-se intensamente em minha consciência. Já havia visto pessoas discutirem sobre reações, mas até aquele momento não compreendia o quanto eu reagia. Eu reagia a emoções, comportamentos, problemas e pensamentos de outras pessoas. Reagia ao que elas talvez estivessem sentindo, pensando ou fazendo. Reagia a meus pensamentos, problemas e emoções. Meu ponto forte parecia ser reagir a crises, e achava que quase tudo era crise. Eu reagia demais. O pânico oculto, que beirava a histeria, fervia dentro de mim a maior parte do tempo. Às vezes eu reagia de menos. Se o problema era muito grande, eu quase sempre usava a arma da negação. Reagia a quase tudo que aparecesse em minha consciência e meu ambiente. Minha vida inteira tinha sido uma reação às vidas, aos desejos, aos problemas, aos fracassos, aos sucessos e às personalidades de outras pessoas. Até minha baixa autoestima, que carregava comigo como um saco de lixo imundo, era uma reação. Eu era como uma marionete, com as cordas penduradas, convidando e permitindo a qualquer um que a manobrasse. A maioria dos codependentes é reacionária. Reagimos com raiva, culpa, vergonha, ódio de nós mesmos, preocupação, mágoa, gestos controladores, cuidado, depressão, desespero e fúria. Reagimos com medo e ansiedade. Alguns de nós reagimos tanto que chega a ser doloroso estar perto de alguém. E torturante estar em grandes grupos de pessoas. É normal reagir e responder ao nosso ambiente. Reagir faz parte da vida. Faz parte de interagir, de estarmos vivos e sermos humanos. Mas nos permitimos ficar aborrecidos demais, distraídos demais. Coisas pequenas, coisas grandes, qualquer coisa, tem o poder de tirar-nos dos trilhos. E a maneira que ficamos depois que reagimos geralmente não é boa para nós. Podemos ter começado reagindo e contestando rápida e compulsivamente de maneira a nos ferir. Apenas sentir rápida e compulsivamente já é o bastante para nos ferir. Mantemo-nos sempre em estado de crise. A adrenalina flui e os músculos se retesam, prontos para reagir a emergências que geralmente não são emergências. Se alguém faz algo, devemos fazer algo de volta. Se alguém diz algo, precisamos dizer algo de volta. Se alguém se sente de certa maneira, precisamos sentir-nos de certa maneira. Saltamos sobre a primeira sensação que desponta em nosso caminho e depois mergulhamos nela. Pensamos a primeira coisa que nos vem à mente e depois ficamos a elaborá-la. Dizemos as primeiras palavras que se formam em nossa língua e às vezes nos arrependemos. Fazemos a primeira coisa que nos vem à cabeça, geralmente sem pensar. Esse é o problema. Reagimos sem pensar honestamente sobre o que precisamos fazer e como queremos lidar com a situação. Nossas emoções e nosso comportamento estão sendo controlados e disparados por todos e tudo à nossa volta. Estamos permitindo indiretamente que os outros nos digam o que fazer. Isso significa que perdemos o controle. Estamos sendo controlados. Quando reagimos, abrimos mão de nosso poder pessoal dado por Deus, de pensar, de sentir, de nos comportar em nosso melhor interesse. Permitimos que outros determinem quando ficaremos felizes, quando ficaremos em paz, quando nos aborreceremos, o que diremos, faremos, pensaremos e sentiremos. Abrimos mão de nosso direito de nos sentir em paz em nossos ambientes. Ficamos como uma folha numa tempestade, ao sabor de qualquer vento. Aqui está um dos muitos exemplos de como eu costumo reagir. Eu trabalho em casa e tenho 2 filhos pequenos. Quando estou trabalhando em meu escritório, eles às vezes começam a gritar em outros cômodos da casa. Lutam, correm, fazem bagunça, comem e bebem tudo que há na cozinha. Minha primeira e instintiva reação é gritar: parem com isso!
Minha segunda reação é gritar mais ainda. Isso acontece naturalmente. Reagir assim parece ser mais fácil do que sair do escritório, passar pela cozinha e ir lá em cima. Tudo parece mais fácil do que parar para pensar como desejo controlar essa situação. O problema é que gritar e berrar não funciona. Não é realmente mais fácil. Faz a garganta doer e ensina às crianças como me manter sentada e berrando em meu escritório. Reagir geralmente não funciona. Reagimos rápido demais, com intensidade e pressa demais. Nesse estado de espírito, raramente podemos fazer nosso melhor quanto a qualquer coisa. A ironia é que não temos de fazer nada nesse estado de espírito. Há poucas coisas em nossa vida que não possamos fazer melhor quando estamos calmos. Pouquíssimas situações, não importa o quanto pareçam exigir, podem ser melhoradas quando ficamos frenéticos. Por que então fazemos isso? Reagimos porque estamos ansiosos e com medo do que aconteceu, do que pode acontecer e do que está acontecendo. Muitos de nós reagimos como se tudo fosse uma crise, porque convivemos com tantas crises durante tanto tempo que essa reação se tornou um hábito. Reagimos porque achamos que as coisas não deviam estar acontecendo da forma como estão. Reagimos porque não nos sentimos bem quanto a nós mesmos. Reagimos porque a maioria das pessoas reage. Reagimos porque achamos que devemos. Não temos de reagir. Não precisamos ter tanto medo das pessoas. Elas são apenas pessoas como nós. Não temos de abrir mão de nossa paz. Isso não ajuda nada. Os mesmos fatos e os mesmos recursos estarão disponíveis se estivermos em paz ou neuróticos e desesperados. Na realidade, temos mais recursos disponíveis quando nossas mentes e nossas emoções estão livres para funcionar num nível mais alto. Não temos de abrir mão de nosso poder de pensar e sentir por ninguém ou por nada. Isso também não é necessário. Não temos de levar as coisas tão a sério, a nós mesmos, aos acontecimentos e a outras pessoas. Colocamos tudo fora de proporção, nossos sentimentos, pensamentos, ações e erros. Fazemos o mesmo com os sentimentos, pensamentos e ações de outras pessoas. Dizemos a nós mesmos que as coisas são horríveis, terríveis, uma tragédia, o fim do mundo. Muitas coisas podem ser tristes, lastimáveis e desagradáveis. Mas a única coisa que é o fim do mundo é o fim do mundo. As emoções são importantes, mas são apenas emoções. Pensamentos são importantes, mas são apenas pensamentos. E todos nós pensamos de formas diferentes, e nossos pensamentos estão sujeitos a mudanças. O que podemos dizer e fazer é importante. O que os outros dizem e fazem é importante. Mas o mundo não depende de nenhum discurso ou de nenhuma ação especial. Se for particularmente importante que alguma coisa seja feita ou dita, não se preocupe, isso acontecerá. Anime-se. Dê a si e aos outros espaço para se movimentar, para fazer, para ser quem são, para ser humanos. Dê à vida chance de acontecer. Dê a si mesmo a oportunidade de desfrutar disso. Não temos de considerar o comportamento de outras pessoas como reflexos de nosso valor próprio. Não temos de nos envergonhar se alguém que amamos escolhe comportar-se indevidamente. É normal reagir dessa forma, mas não temos de continuar a nos sentir envergonhados e inferiores se esse alguém continuar a se comportar impropriamente. Cada pessoa é responsável por seu próprio comportamento. Se alguém se comportar mal, deixe que se envergonhe por si mesmo. Se você não fez nada para se sentir envergonhado, não se sinta envergonhado. Sei que é difícil, mas pode ser feito. Não temos de considerar a rejeição como um reflexo de nosso valor próprio. Se alguém que você julga importante, ou mesmo não tão importante, rejeita você ou suas escolhas, você ainda existe e é tão importante quanto antes de ser rejeitado. Sinta as emoções que acompanham a rejeição.
Converse sobre seus pensamentos, mas não abra mão do amor próprio, de quem você é ou do que tenha feito devido a uma desaprovação ou rejeição por parte de alguém. Mesmo se a pessoa mais importante do mundo o rejeitar, continue a existir e continue bem. Se fez algo errado, precisa resolver algum problema ou mudar seu comportamento, então tome as medidas apropriadas para cuidar de si mesmo. Mas não se rejeite e não dê tanto poder à rejeição de outras pessoas.